Sejam todos bem-vindos ao podcast Minha Franquia da Scar. Aqui a gente sempre fala para vocês, mostra para vocês como investir numa franquia certa que vai te render pelo menos R$10 mil por mês de lucro. Eu sou o Lucas Machado, tô aqui com o Alexandre Guerra. E aí, Guerra? Tudo bom? Beleza, e esse cenário aqui hoje? Tá bonito, hein? Aí tá bom demais, daqui a pouco ali, ó, no fundo lá, a gente vai assar uma carne ali daqui a pouco depois do podcast. Vamos lá, cada dia melhor. Última vez que estive aqui, o Guerra fez foi um jantar aqui, um churrasco aqui. Tava boa a carne? Tava boa demais, uma farofinha. Aí eu resolvi vir pra cá. Eu falei, toda vez que eu venho churrasco, vou ficar só gravando aqui agora. E o tema do nosso podcast de hoje é mercados que estão sempre em alta para empreender. Então, assim, a gente já trouxe aqui alguns debates também sobre alguns mercados específicos. Hoje a gente resolveu falar dos mercados que estão sempre em alta, até porque a gente trouxe em outros podcasts, em alguns posts aqui também recentemente, que alguns nichos, né, vieram, deram um boom e depois sumiram, né? Que a gente falou sobre paleta mexicana, falou sobre aqueles iogurte de sorvete. Então a gente vem no contrário agora. Quais são os mercados que estão sempre em alta para empreender? Que a galera tem que, né, buscar trazer esses mercados aí, Você sabe né? que eu acabei de responder até uma pergunta lá nos meus stories que a pessoa perguntou, será que vale a pena a gente investir nesses novos segmentos da economia? Será que é bom montar uma franquia desses novos, energia fotovoltaica, enfim, novos segmentos? E eu disse que eu costumo indicar para os meus alunos que invista em negócios mais consolidados, em segmentos mais consolidados, se buscando uma redução do risco, né? Então, se a gente escolhe uma franquia porque a gente quer ter menos risco, então segmentos mais consolidados eles são menos arriscados, e não é porque eles estão consolidados que ainda não são bons segmentos para investir. Então não é que eu não olho para os segmentos novos, mas ali tem um certo risco, um risco do negócio não se sustentar, e um risco da pessoa ter que esperar um bom tempo para o segmento se maturar. Posso dar alguns exemplos. Por exemplo, as academias na década de 90. As academias na década de 90 não era um negócio ainda consolidado. Então era um negócio que ainda estava em maturação. Hoje tem uma academia em toda a esquina. Por quê? Porque hoje o hábito das pessoas é academia. E mesmo aquele que não é de ir, ele tem o hábito de pagar por ela, mesmo sem ir. Então, o segmento ele cresceu e se consolidou. Mas quem investiu em academia na década de 90 talvez entrou cedo demais. Porque estava ali, eu não sei se, acho que talvez seja mais novo que eu, mas na época eu já lembro, né, meados da década de 90 eu já frequentava, e ainda eram negócios muito locais, pouco profissionais e com a dificuldade de tração. Então você pode, num segmento desse, ter um prazo maior, né, de ter o payback do seu investimento. É o caso, por exemplo, só para dar um exemplo, dos coworkings. A gente vai começar a ver, já existem, eu inclusive entendendo um projeto desse, de franquias de coworking, que é um negócio legal, acho que é um negócio para o futuro, não é que eu não estou dizendo que não seja, mas ainda é um mercado que está em consolidação. Então, você vê os players de coworking sofreram bastante com a pandemia. Eu acho que não existe um retrocesso nessa questão, mas o que existe é um tempo de maturação que vai ser longo. E quem estiver indo para essa área tem que estar disposta a segurar um pouco a onda durante alguns anos. Pode ter um certo benefício por entrar antes e tentar consolidar antes, mas o que eu vejo na verdade é muita gente entrando antes e por conta dessa falta de consolidação do segmento acaba não tendo gás, né, dinheiro e energia para passar por esse tempo e acaba morrendo, e o cara que entra depois às vezes é um cara que entrou no momento mais adequado, né? Então quando você fala para mim quais são os segmentos que sempre estão em altas, eu vou tender a ir para segmentos mais consolidados. Mas aí, no caso, você está dizendo, por exemplo, igual você citou o exemplo aí da questão das academias. Você acha, então, que a pessoa ela não entrar nesses novos segmentos, ou esses segmentos que estão surgindo mais recente, é uma estratégia para diminuir o risco? Exatamente, para diminuir o risco. Porque não está consolidado, né? Então,
franquias que cresceram muito, franquias que o franqueado faz a parte comercial de instalação de energia fotovoltaica em residências. Eu tenho certeza que tem franqueados indo muito bem. Não estou dizendo, e eu tenho certeza que esse segmento vai crescer. Só que hoje, se você bate na porta da casa de uma pessoa para instalar um painel solar, você vai sofrer uma resistência maior do que daqui a 10 anos, porque o negócio não está consolidado. Então você falar, tirar um cara hoje do escritório, tirar do home office e colocar no coworking hoje, é um nível, né, de desgaste maior do que vai ser daqui a 10 anos. Então o risco de quem entrar agora é muito maior. É muito maior, até porque o segmento pode não prosperar. Eu estou falando dos segmentos que vão prosperar. Mesmo esses, você tem um risco ali de passar por um momento ainda em fase de consolidação, que às vezes o franqueado não sustenta. Mas tem segmentos que surgem e somem. Mas assim, a gente está falando assim que é uma estratégia para diminuir o risco do empreendedor. E só que aquela velha premissa lá de que quem chega primeiro bebe água limpa, o quanto eu devo ser mais conservador a ponto de me importar em ter menos risco e quanto eu tenho que ser aventureiro a ponto de falar, se eu estou chegando primeiro, a probabilidade é que eu ganhe mais mercado, ganhe mais dinheiro porque eu estou chegando primeiro. Como é que fica essa balança aí? Eu penso que um franqueado ele tem que ir para o caminho do menos risco, né? Então, se ele quer beber água fresca dentro de um segmento novo, de repente é aquele cara que tem aquele perfil de desbravar o mercado, correr um risco maior e ter mais energia para receber pancada na cara, porque é muita provação que ele vai ter ao longo da vida dele. Um cara que quer menos risco, ele vai para a franquia. E se ele vai para a franquia, eu acho que ele tem que evitar estar muito exposto. Então, eu acho que é melhor ele pegar uma boa marca, porque, de novo, a gente está falando de segmento, mas dentro dos segmentos tem as franquias certas e erradas. Eu acho melhor ele pegar uma boa marca dentro de um segmento mais consolidado, mas uma marca que esteja crescendo e que ainda não esteja muito presente dentro da região geográfica que ele vive, né? Então, eu acho que ele pode escolher alguns negócios com uma certa antecedência, mas que fazem parte de segmentos que a população já está acostumada a consumir. Pai, passou um avião aqui agora que eu achei que ia pousar aqui nessa piscina aqui do lado, que Ave Maria, passou alto aqui o negócio. De vez em quando vai passar um ou outro, vamos ver se não atrapalha Mas deixa eu te muito. perguntar, na sua opinião, você acha que faz sentido pensar que por eu estar chegando primeiro naquele segmento, naquele mercado, eu vou ganhar mais dinheiro do que quem chegar depois? Você acha que isso é uma verdade ou não? Não, acho que não. Acho que não. Por exemplo, eu tenho essa ideia. Eu penso assim, pô, mas não tem ninguém aqui ainda, eu tô chegando, é um mercado que tende e mostra que vai ser um mercado que daqui, como você mesmo citou, daqui a 10 anos vai ser um bom mercado. Você não acha que quem chega primeiro vai ganhar mais dinheiro, não? Não, de novo, repito, acho que não. Se o segmento for novo, não. Eu prefiro ele ainda mais se for algo, um tipo de produto ou serviço que não faça parte do hábito de consumo das pessoas. Para dar um exemplo, vamos lá. Rede de franquia de agência de publicidade. Isso, de certa forma, surgiu, é um pouco novo. Sei lá, de 5 anos para cá que essas redes essas redes de micro franquias atreladas a serviços surgiram. E aí eu acho sim que quem começar na frente vai ter mais facilidade. Por quê? Porque serviço de marketing, de publicidade, é algo que já está no hábito do consumidor, que no caso são as empresas. Então não é que é um segmento novo, é um segmento que tem quantos anos no mercado de publicidade? Tem 30, 40 anos, mais até. Então eu acho que se o hábito de consumo daquele produto ou serviço ele já existir, você pegar uma franquia que esteja começando a explorar um serviço através do sistema de franquia, aí pode ser uma história muito boa. Eu estou avaliando aqui alguns negócios, só para dar exemplo, dessas redes de code,
né, que são essas redes que ensinam programação, robótica, que cresceram muitas, tem algumas aí. Algumas já despontaram, estão com 300, 400 unidades. Outras ainda estão numa fase inicial. As redes de ensino, principalmente língua, têm comprado algumas. Existe uma certa tendência de consolidação. Como é que eu vejo isso? É muito novo, ainda não está no hábito da maioria da população pagar um curso de programação para os filhos, mas ele vai, na minha opinião, ele vai se consolidar. Se você olha para a Europa, olha para a Ásia, isso já está dentro da grade extracurricular dos alunos, tanto o inglês, por exemplo, como também a questão de você aprender, né, essas habilidades voltadas a tecnologias, principalmente com robótica, programação. Então, é um bom momento para começar. Eu acho que está começando a ser mais, né? As escolas particulares, inclusive, estão contratando essas franquias para entrarem com essa metodologia dentro delas. Mas ainda é um mercado que vai ser muito, vai amadurecer muito mais. Então, quem entrar agora, ele tem que entender que ele tem mais dificuldade de falar e vender um curso de programação do que um curso de inglês. Eu estou avaliando isso. Eu me interesso por isso. E dentro dessa avaliação, eu não estou dizendo que eu não me interesso, mas eu preciso ter essa percepção, porque senão eu posso me frustrar ao longo do caminho. E assim, inclusive o nome do nosso episódio de hoje é mercados que estão sempre em alta para empreender. E você está falando agora para mim de um mercado que tende a ser um pouco novo aí, que é o de robótica, mas que na sua avaliação ele mostra que vai se concretizar. Antes da gente até falar mesmo quais são os mercados, né, que estão sempre em alta, já puxando esse gancho da sua avaliação, o que você acha que são alguns indicadores de que aquele mercado ele tende a estar em alta, ficar em alta, estar sempre em alta? O que é um indicador bom para você entender que aquele mercado é bom? Realmente a gente combinou de falar uma coisa e a gente está falando da outra, né? Mas tudo bem, depois a gente vai chegar lá. Eu acho que um segmento novo, como é que a gente avalia se a tendência dele crescer? Eu acho que olhar para o que aconteceu nos outros países, eu acho que é importante, porque normalmente as coisas acontecem assim, vem para o Brasil com certo atraso. Então a gente olhar para a referência lá de fora, eu acho que é importante, e entender se aquilo vai fazer parte, né, desse futuro que a gente consegue prever algumas coisas. Então, só para esse exemplo que a gente acabou de citar, né, que escolas, ensinos de programação, robótica, tecnologia, isso faz parte do presente, já que está do futuro. Então, eu acho que você tem que prever um pouco. Voltando para as paleterias, que é um exemplo negativo, primeiro, é muito nichado, né? Eu já falei isso em outras oportunidades. É só um picolé, mesmo se for um picolé brasileiro, se você montar uma franquia de picolé brasileiro não vai dar certo, porque não tem frequência de consumo suficiente, e não tem por que eu pensar que uma paleta, um picolé quadrado da forma mexicana, ele vai se sobressair sobre o nosso hábito de consumo de um picolé brasileiro. Eu não consigo ver isso. E é fácil falar de hoje, mas desde aquela época eu pensava nisso. Então, você tem que ter um pouco de percepção, tem que se perguntar, será que o consumidor vai comer uma paleta mexicana toda semana? Porque se não for toda semana, não tem como uma franquia que vende só isso se sustentar. E já voltando agora aqui já então para o assunto do nosso tema, quais são alguns mercados aí que você acha que estão sempre alta para empreender? Bom, aí sempre em alta vai ser os mercados consolidados, né? Então, a alimentação sempre vai estar em alta. Mas já está muito saturado. É um mercado que já tem muita concorrência, mas a gente se alimenta todos os dias, algumas vezes por dia. Então, é um mercado que sempre vai estar em alta. Em mercados assim, o importante é você escolher a franquia certa, mas o mercado sempre vai estar em alta.
Uma praça de alimentação sempre vai estar cheia de um shopping, por exemplo. Às vezes o que vai acontecer é uma franquia ficar para trás e outra ficar para frente por conta da entrega do produto que eles estão se propondo. Mas sempre vai estar em alta. E aí eu falo de todos os mercados mais consolidados. Moda, vestuário, que um negócio que foi muito criticado, caiu muito no ano passado, porque, de certa forma, é um bem que é menos essencial que a alimentação, por exemplo. Mas, cara, o setor de moda é pujante demais, é muito grande, é gigante, sempre vai estar em alta. Ele é um pouco mais volátil que a alimentação. Numa crise cai mais e numa bonança sobe mais. Se bater 7, 8% de crescimento no Brasil, por exemplo, esse segmento da moda vai escalar mais do que a alimentação. A alimentação é mais constante. Moda é um pouco mais volátil, ele perde um pouco mais na hora da queda, mas ele ganha mais na hora da subida. De novo, sempre vai estar em alta. A diferença também é a franquia que você escolhe ali dentro. Educação é um segmento muito grande também. Eu estou falando, esses são os maiores segmentos. Todos eles são segmentos acima de 10, 20 bilhões. Não um segmento em si, um segmento dentro do franchise. Alimentação, moda, são segmentos que as franquias desses segmentos faturam em torno de 20 bilhões. Então, educação, eu acho que tem uma certa dependência ainda maior da franquia que você está escolhendo. Se o cara erra de alguma forma na metodologia e tal, surge alguma coisa nova, ele fica para trás, existe uma certa variação. Apesar que a gente olha para as redes de idiomas, as maiores são as que são maiores há muito tempo. Então, é outro segmento que sempre vai estar em alta. Alguns segmentos que já são grandes, mas que ganharam uma certa relevância agora na pandemia, por exemplo, casa e construção, eu gosto muito. É um segmento de coisas para casas, móveis, quadros, reformas. Uma franquia, por exemplo, do ex-presidente da ABF, eu era vice, ele era presidente, o Altino. A Casa do Construtor, por exemplo, é uma franquia que aluga equipamento de construção. Eles cresceram demais ano passado. Esse segmento cresceu mais de 10% ano passado, porque as pessoas olharam para casas, adaptaram escritórios, passaram mais tempo em casa, então tiveram que ajeitar o que não estava ajeitado. Então foi um segmento que cresceu, mas que já vinha crescendo muito também. Então são segmentos mais consolidados. Quando você pergunta os segmentos que sempre vão estar em alta, existe uma tendência geral dos segmentos estarem em alta. Principalmente os consolidados sempre vão estar em alta. O que varia é a franquia que pode ir mal ou bem dentro desse segmento. Mas esses segmentos consolidados, eles sempre vão estar em alta. O que você acha que são alguns fatores que fazem com que esses segmentos sempre estejam em alta? São segmentos que estão dentro, né, do hábito de consumo das pessoas. No final do dia, o varejo é uma soma dos gastos da família. Então, se você pega lá a cesta de consumo da família, sempre vai ter alguma coisa para alimentação, sempre vai ter alguma coisa para educação, sempre vai ter alguma coisa para moda e vestuário, né? Então, às vezes diminuem um aqui ou outro ali. Entretenimento, que sofreu muito, né? Esse é um segmento, viagens, que também tinha um crescimento razoável, mas é um segmento que pode sofrer mais, justamente porque sofreu muito ano passado, mas mesmo ele sofre muito com crise, né? Com variação cambial, então tem muitas coisas atreladas a ele. Mas no final do dia, também sempre tem um orçamento familiar para viagem. Então, esses segmentos sempre estão altos porque está dentro da cesta, historicamente está dentro da cesta de consumo das famílias. Massa. E assim, agora há pouco a gente falou também da gente entrar com esse pensamento de menos risco também em algumas franquias, determinados segmentos que já estão estáveis, né? Você acha que vale mais a pena entrar nesses setores que talvez estejam um pouco mais concorridos, por exemplo, a alimentação? Você acha que a alta concorrência faz com que dê mais risco, ou o segmento mais estabilizado
traz o menos risco? Como que fica essa... Eu acho que, pensando nesses segmentos mais consolidados, a pessoa que está entrando, ela não precisa se preocupar com o problema do segmento. Ela tem que escolher o segmento pela afinidade dela com a execução do trabalho, né? Então ela tem que ter uma afinidade com aquilo que ela vai fazer, senão ela vai ser uma sofredora e ninguém gosta de ficar sofrendo muito tempo, vai desistir no meio do caminho. Então ela tem que ter uma afinidade. Se não for um segmento muito novo, que como a gente já falou aqui, o risco é maior, se tiver entre esses segmentos consolidados, eu até já faço a sugestão para o pessoal procurar no site da ABF, Associação Brasileira de Franquia, tem a pesquisa de tamanho e de crescimento por segmento e pelas maiores franquias do Brasil. Se ela escolher esses segmentos, eu acho que são segmentos que não vai dar problema. A questão dela é escolher a franquia certa dentro desse segmento, porque ela pode quebrar ou ter muito sucesso dependendo da franquia que ela está escolhendo. E pegando esse gancho aí da escolha, você acha que a pessoa ela sempre tem que optar por esses mercados que estão sempre em alta? Você acha que ela gosta muito de uma coisa que não está dentro desses mercados sempre em alta? Você acha que o quão isso é relevante? Eu tenho que falar, pô, não interessa que eu gosto de A, B que está dentro desses mercados mais estabelecidos. O que você acha que eu faço? Pô, mas tem coisa, viu, cara? Tem bastante coisa. Moda, vestuário, alimentação, educação. Eu nem falei todos. Entretenimento. Ainda tem mais uns 5 aí que eu não estou lembrando. Eu acho difícil ela não gostar de nada. Mas se ela quiser, enfim, tiver a fim de ir para um segmento novo, acreditar muito, aí eu acho que ela tem que tentar, tem que arriscar, mas sabendo que ela tem um risco mais alto e ela vai ter um tempo de maturação mais lento, né? Então ela vai ter que entender que ela tem que segurar as pontas durante um tempo. E aí, uma pergunta boa, hein? Por exemplo, na teoria, uma paleta mexicana ela está no segmento de alimentação. Como que eu vou identificar furadas ou oportunidades dentro desses segmentos que já estão estabelecidos? Por isso que eu falo, o problema não é o segmento, são as franquias que estão ali dentro. Então, nichos dentro dos segmentos é perigoso. É que nem você montar uma franquia de boné. Tá aí. Você que gosta de moda e tudo, que gosta de boné também. É que nem paleta mexicana, pô. É um produto, pô, e tem franquia de boné. Pô, ninguém sai comprando boné adoidado assim. É um negócio nichado. O problema não é o segmento de moda, mas pô, o cara escolheu um segmento que, por mais até que o brasileiro goste de boné, o cara não vai sair comprando boné todo mês. Então é furado um negócio extremamente nichado como esse, que foi o caso das paletas mexicanas, brigadeiria. Uma coisa que está vencendo uma aprovação em que eu via um certo risco são as redes de açaí, que é nichado também, mas o brasileiro ele tem consumido açaí com a frequência alta. E aí você imagina, o que você acha que você consumiria com mais frequência? Não sei se você gosta de açaí, mas açaí é uma paleteria, né? Então, acho que é perigoso. Como é nichada essa questão do açaí, apesar que eles colocam uma variedade já grande, faturamento médio é baixo. Não tem nenhuma rede de açaí que faturamento médio é alto. Então tem que ter um custo baixo. Então, mesmo sendo um negócio que cresceu muito, ainda é um negócio que quem investir, se colocar um aluguel caro lá, quebra. Porque é um produto nichado também. Então, assim, pegando até uma coisa que você falou no início aqui também, por exemplo, eu não preciso ficar apegado a essa ideia de que eu tenho que chegar primeiro para ganhar dinheiro. Por exemplo, no caso do açaí, a pessoa viu que ia bombar ali, viu que estava num setor que é o de alimentação, que está sempre em alta, ele não precisa ainda ter essa ansiedade de falar, pô, vou ser um dos primeiros aqui que eu vou ganhar mais dinheiro. Não, você acha que ainda assim é melhor ele esperar maturar mesmo uma coisa mais segmentada dentro daquele setor ali? Eu acho importante ele ver o que vai acontecer. Obviamente que se ele demorar muito também ele pode ficar sem espaço, mas entrar primeiro assim eu acho loucura. Você pega o Subway, ele veio para o Brasil na década de 90, não deu certo, e aí depois voltou há uns 20 anos atrás. E aí começou a pipocar Subway.
O cara que abriu o primeiro foi muito corajoso. Depois de já ter quebrado, foi muito corajoso. Assumiu um risco alto, mas deu certo. Se não tivesse dado certo, não tinha aí mais de 2.000 unidades. Aí começou a pipocar. Aí eu acho que depois de um tempo era hora de entrar. Você vê hoje Brasília tem, Distrito Federal deve ter quase 100 subways. O cara, aí ele demorou, se ele demorar demais, acaba ficando sem espaço também, apesar de que até hoje tem oportunidade para entrar, um pouco mais restrita, mas tem. Então, acho que tem um time certo lá, que é na curva ascendente, né? Assim como eu falo para a franquia, serve para esses segmentos. Todo o mercado tem uma curva que ele tem um crescimento alto, depois ele vai para uma estabilidade. Aqui no começo é muito risco, na estabilidade também é um momento ruim. Ele tem que tentar pegar a crista da onda lá, onde está naquela explosão de venda, né? E entender, obviamente, que não adianta chegar na explosão de uma paleteria que é bobagem. Mas o Subway, durante 2, 3, 4 anos, ele se mostrou um crescimento consistente, foi diferente. As paleterias, foi coisa de mês, eu acompanhei muito perto isso. Em 2 meses... Onde é que você estava na época das paleterias? Estava girando o Brasil aí, em São Paulo, Brasília. Mas você ainda estava lá na BF ou você já tinha saído? Na época eu devia ser da comissão de ética. Ainda não era vice-presidente da ABF, não. Estava no Girafas ainda. E lá na comissão de ética, pegou uns casos lá não sobre essas paleterias? Eu não lembro de ter pegado não sobre as paleterias. Porque eu acho que no final do dia... E você não conhece também ninguém não? Algum amigo, colega seu que abriu uma paleteria dessa? Conheço amigo conhecido que abriu a franqueadora de paleteria e não deu certo. Mas assim, se o cara fez o papel dele, ele lançou um conceito, apostou na paleteria, vendeu para um franqueado, prestou o serviço, entrega de produto. Se não der certo, não adianta ele entrar com a representação contra a franqueadora, ele assumiu o risco ali. Então, a representação na ABF é quando alguém faz alguma coisa incorreta e imoral. Por exemplo, vende alguma coisa que não existe. Coloca cláusulas no contratos leoninas que não podem. Agora, risco de negócio, não adianta o cara entrar com a representação, né? Que ele perdeu dinheiro. Faz parte. E deixa eu perguntar, por exemplo, igual você acabou de citar esse cara aí que reabriu o Subway mesmo depois dele ter quebrado e assumiu um grande risco e deu certo. Você acha que esse cara, como ele foi o primeiro, ele necessariamente ganhou mais dinheiro que os outros por ter sido o primeiro? Acho que não. Acho que o mercado é grande, né? Então o país é grande. Tem 2.000 Subways. O primeiro não necessariamente ganhou mais dinheiro do que o 100º. Então acho que não. Acho que talvez... naquela época, naqueles anos, quem operou ganha mais dinheiro do que nos anos de hoje. Até porque o Brasil piorou, né? Depois da Dilma, o Brasil vem piorando consistentemente. E aí com a pandemia, todos os negócios eles estão dando hoje menos dinheiro do que davam naquela época. Faz parte, é a crise. Obviamente que isso vai se virar. Eu acho que vai virar daqui a pouco. Então, eu acho que é mais essa questão do que o cara entrar em primeiro. Você acha que isso não tem nada a ver, não é relevante? Eu acho. Eu acho que deu pra gente sacar legal aí, umas sacadas boas sobre os mercados em alta. Faz um resumão pra mim aí do episódio de hoje aí. Quais são os mercados em alta e qual é a sacada que eu tenho que levar quando eu quiser abrir um negócio ali? Qual que é a sacada que eu tenho que ter sobre esses mercados? Bom, eu acho que os segmentos, mercados em alta sempre mais... menos arriscados são os segmentos tradicionais da economia. Esses segmentos sempre vão ter consumo. E aí o risco de sucesso de quem está escolhendo não é no segmento em si, é na franquia em si. Segmentos novos, inexplorados, né? Posso citar alguns como citei, coworking, energia fotovoltaica, são segmentos que eu aposto para o futuro, mas o risco é mais alto, porque não se tem uma certeza que o segmento vai dar certo, e o retorno sobre o investimento pode ser mais longo, porque o franqueado e a franqueadora vai ter que passar aí por um período de maturação. É isso, Guerra. Muito obrigado por mais um episódio. Valeu. Do nosso podcast. Foi bom. Foi bom, né? Deu pra pessoa sacar. Abriu o primeiro negócio. Se errar,
é porque não assistiu o podcast. Pois é. Então, se você gostou, dá aquele like, comenta aí embaixo qualquer dúvida, pergunta que tiver, se ficou alguma dúvida do episódio, ou também se quiser sugerir um tema para um próximo episódio aí, que a gente aqui fica vários dias em debate sobre quais são os temas. Então, se você mandar um para nós vai ser bom. E se gostou, compartilha, dê o like, né não, Guerra? Valeu. Valeu, Obrigado. até mais.